Ok, pessoal, de volta. Tem uma turma aqui com a gente, hein? Então, mais uma vez, a Aimee filma, grava, manda um vídeo pra gente, tá? Do que tá acontecendo aí na Cascata dos Amores. Meu amigo Márcio Silva tá lá nos Emirados, né? Meu amigo, meu irmão, chegando em julho, hein? O pessoal do Sorriso com Graça, aqui o Márcio, professor Márcio, né? Pastor Márcio, ele fez parte, eu não sabia, do Sorriso com Graça. Tocava o quê, Márcio? Eu não me lembro dele no Sorriso com Graça. O pessoal do Sorriso com Graça tá aqui comigo. Grande abraço, Ed, estamos ligadinhos na TV Diário. Manda um abraço pro Dudu Sargento. Dudu Sargento, um abraço para você. Tá assistindo a gente. Eu tenho daqui a pouco, ontem o Davi e o Márcio estiveram aqui no programa, a gente falou sobre os 60 anos da Igreja do Brasil para Cristo, e o Sorriso com Graça esteve lá. Eu até fiz um comentário, falei com o Márcio e com eles, né? Eles estão, a cada dia que passa, o grupo Sorriso com Graça está melhor. Pô, foi um showzaço que eles deram lá do pagode gospel. E eu tirei uma música, já vou mostrar para vocês. Joraci está aqui com a gente, Arthur Necheme também. Bom, eu ainda tenho mais matérias, fiscalização lá nos Prados com bandeira, Sorriso com Graça, domingo no Parque, tem um monte de coisa que a gente vai fazer aqui ainda, mas agora eu vou conversar com o Elbert. Ele já esteve aqui de outras vezes, né? E ele é escritor, gosta de escrever para a criançada, já escreveu sobre os super-heróis, né? Foi muito legal aquele livro, a história dos super-heróis, onde ele bota os super-heróis negro também, né? Você falou sobre isso, mas agora já tem, né? Tem alguns aí que já começou isso mudar no mundo. Mas é outra história. O papo agora é a Rebelião das Flores. Elbert. Tudo bom, Hélio? Quero Contigo agradecer esse espaço na televisão para discutir literatura, né? Cada dia mais raro e você sempre manifestando essa vontade. Aqui não é raro, não. Não, falando na televisão como um todo, né? Essa ideia da contemplação, da leitura, a gente tem que realmente desenvolver esse afeto. E estou trazendo para você uma novidade, né? Acabou de sair do forno, esse formatinho aí chamado A Rebelião das Flores, que é um livro infantil também, né? Sabe que eu trabalho com essa temática, preocupado com essa ideia das crianças desse mundo lúdico. E A Rebelião das Flores é um livro muito sobre cuidar de si e cuidar dos outros. Há momentos que a gente se preocupa tanto com os outros e cuida dos outros e gira o universo inteiro pelos outros e acaba não cuidando, né, de si. Então, é esse tipo de movimento, né? A história ela gira em torno de um moço. E aí é muito engraçado que eu conversei com alguns professores mostrando, né, aquela versão beta ainda para os professores e alguns professores questionaram por que você não botou um nome no personagem, né? Mas eu falei, o moço é o moço que você conhece o moço, aquela criança conhece o moço. Em algum lugar tem um moço que você vai se identificar, pode ser o senhor que passa na sua rua indo trabalhar, pode ser o senhor que de repente trabalha naquela barraquinha. Então o moço ficou como uma alusão assim meio universal. E esse moço ele tem intimidade com as flores, que é uma questão muito poética, né? Um moço que tem intimidade com as flores e em algum momento, quando há problemáticas com jardins, com flores, ele é convidado para estar com aquelas flores e verificar o que aconteceu. Então, ele tem uma gaita, que está bem na capa aí, e aí quando ele percebe que as flores estão desanimadas, quando ele percebe que as flores estão machucadas, ele toca a música no sentido de levá-las para um mundo sonoro onde há cura, né? E é muito interessante que a gente fez um movimento diferente nesse livro, que a gente colocou um QR Code, né? Fala-se muito sobre o QR Code, mas nem todo mundo entendeu ainda a utilização. Nesse QR Code, enquanto você está lendo o livro, você pode acessar o som que ele está tocando para as flores. Então é uma dimensão muito interessante porque nós já tínhamos lido vários livros e às vezes quando tem um personagem que toca piano, personagem toca violão, você fica só pensando naquela música, que música que será que ele está tocando? E a gente pensou nesse portal dimensional, poxa, eu queria ouvir, né? Queria que meu filho ouvisse a música que ele está tocando. Então você acessa o QR Code e você vai direto para a gaita do moço
que foi uma sinfonia construída especificamente, não tem em lugar nenhum, a não ser nesse livro. Ô, Elbert, eu vou misturar os assuntos aqui, vou entrar num assunto, mas eu vou falar, obviamente, do livro, né? Também do livro. Eu tive numa reunião hoje pela manhã no Clube Comari e a gente vai terminar essa reunião mais tarde. Né? Não é coincidência que eu sabia que você vinha aqui, então não foi coincidência. Uma das ideias da nova diretora do departamento feminino e que vai abordar o departamento, eu estou falando do Clube Comari, e que vai ter também o departamento infantil. Uma das ideias nossa é convidar vários escritores de livros infantis para estarem num final de semana lá no clube, para fazer um lançamento de seus livros, enfim. Sim. Uma feira de livros. Sim. Essa ideia surgiu há uma semana atrás e a reunião é hoje à noite. Quando eu peguei o teu livro ali que você me deu, eu falei, opa, já vou levar para a reunião. Ah, que ótimo. Ah, eu já vou levar teu livro e outros que eu tenho em casa, já vou levar para a reunião, porque isso tem que ser feito. Esse tipo de evento, criar feiras de livro infantil, isso tem que ser feito em clubes, em shoppings, na praça, na rua, de dia, de noite, de madrugada. Cara, você tem que fazer a criança, o jovem, largar o celular e voltar a ler. Ler, né? E voltar a ler. Você estava falando sobre a rebelião, sobre o livro, né? Eu não sei se o jovem para ver flor hoje. Olhar a flor, né? Não sei Sentir o aroma, né? eu não sei se existe. Eu não sei se alguém passa hoje numa praça e olha. O pessoal fala que as nossas praças estão feias. Mas não sei se as pessoas olham flores. E aí quando você tem, não só você, como outros autores, escritores, que falam sobre os mais diversos assuntos ligados à criança, aí você vê aqui a rebelião das flores. Eu acho que o mundo ainda tem esperança. Sim. Acho que existe... Você estava comentando sobre a questão do celular, né? E tem a tecnologia que vai avançando a cada dia mais. No entanto, pegar um livro ainda é um manifesto de que o mundo em si, ele é literário. Não tem como fugir disso. Né? E acho que há uma dificuldade, como você falou, né, do jovem, do adolescente, da criança até, segurar um livro, né? Pegar um livro. Né? A gente, às vezes, discute muito com colegas sobre aquela questão do cheiro do livro. Quando vem aquele livro. Sim. Então, é uma série de sinapses que a gente precisa aguçar novamente. Assim. E eu acho que a própria capa ela é um pouco chamativa nesse sentido. Ele é um livro, ele é o meu quarto livro, né? Tive o prazer já de vir aqui outras vezes fazer o lançamento aqui com você e tem sido um movimento de muita sorte. E tem algumas questões assim, indícios, né, que são bastante pessoais. Porque, por exemplo, tem uma das primeiras imagens que aparece. A gente tem aqui uma senhora contando histórias, né? Que é também uma prática que nós que trabalhamos com crianças enfatizamos todos os dias. E essa senhora é muito inspirada nas minhas avós, é muito inspirada nas avós dos meus alunos, é muito inspirada em pessoas que, no seu movimento de construção da identidade, elas contaram histórias para vocês. E uma outra coisa assim, muito legal que me emocionou bastante é que, pela primeira vez, minha mãe participa do livro com um texto. Né? Então, assim, geralmente a gente constrói o material. Como é que funciona, né? Essa questão da configuração de um livro. Você constrói um material e você envia para alguém ler. Às vezes você não conhece a pessoa, mas a pessoa trabalha com livros. E eu fiquei me questionando muito sobre isso, no sentido de, nossa, eu já enviei material para várias pessoas e eu não enviei para minha mãe ler. E aí eu enviei o material para ela ler, depois que ela leu, eu falei, eu quero um texto seu, gostaria de um texto seu no livro. Né? Porque a gente, quando fala de prefácio, quando fala de pós-fácio, muitas vezes você quer convidar uma pessoa que é famosa, mas que não tem nada a ver com você. Não, eu queria aquela pessoa no meu livro, queria que ela falasse no meu livro. E esse livro é muito de convidar pessoas que eu conheço e que eu gostaria que elas estivessem aqui porque, de alguma forma, elas andaram comigo em algum momento. Então, assim, minha mãe se emociona quando faz um dos textos de apresentação do livro e
algumas pessoas que leram, até o PDF, quando eu mandei, se emocionaram com o texto dela, porque ela vai falar da perspectiva dela sobre o conto, que é diferente da minha, né? Então, assim, esse movimento de várias narrativas sobre uma história é muito interessante. E essa ideia da rebelião das flores, ela é legal, Hélio, porque, assim, por exemplo, quando alguém nos machuca, o que a gente faz? O que você faz quando alguém faz alguma coisa de propósito e machuca você? Então, tem uma cena que o moço, ele vai até as flores, né, no sentido de afeto, no sentido do que está acontecendo. E as flores mágicas, elas machucam o moço, porque elas têm a habilidade de florir demasiadamente ou aumentar os seus espinhos se acharem que existe uma ameaça. Então ele não entende, se ele chega com tanto afeto, por que as flores machucaram ele. Então, assim, é toda uma metáfora para falar de situações reais, assim, né? Toda uma ludicidade para eu conseguir conversar com crianças, assim. Pode ser que aconteça em algum momento do seu coleguinha te machucar, mas não necessariamente você precisa machucar ele, né? Não é mais olho por olho, dente por dente, assim. Há pessoas que ainda funcionam dessa forma, mas pensar na rebelião das flores é muito isso, assim. E se a gente devolver com afeto? Tanto que no final da história, ele vai para casa, ele fica pensando, e ele volta no jardim e fala com as flores. Talvez vocês não queiram conversar comigo, e tudo bem, mas eu notei que precisa de mais florestas aqui, precisa de um jardim maior, eu vou plantar uma mudinha aqui, né? Vou deixar aqui a muda, que simboliza o meu eu, e eu vou embora, porque talvez vocês não queiram conversar comigo agora. E essa muda, para o final da história, vai virar uma árvore frondosa que, no futuro, vai proteger aquelas flores do sol muito forte. Então, assim, ele semeia mesmo depois de ter sido machucado, assim. Então, essa é uma lição até para mim, todos os dias, né? No sentido de, caramba, né? Eu que escrevi isso aqui. Infelizmente, essa visão poética, e aí vai aqui um pedido, nunca deixe de escrever, cara. Nunca deixe de escrever isso aqui. Obrigado. Porque essa visão poética está acabando. Você quer ver? Eu vou falar sobre... Você estava falando de flores aí, eu me lembrei. Talvez você, pela sua idade, nunca tenha ouvido falar. Tem uma música que diz assim: as flores do jardim da nossa casa morreram todas de saudade de você. Essa música, se eu não estiver muito errado, é do Roberto Carlos, que ele também gravou. Mas o grande sucesso dessa música foi Nelson Ned, que você nunca ouviu falar. Conheço. Sabe quem é Nelson Ned? Conheço quem Nelson era, Ned. né? Que já morreu. E aí o Nelson Ned fez um sucesso enorme com essa música. Mas olha só a poesia. As flores do jardim da nossa casa morreram todas de saudade de você. Essas coisas não existem mais. Elas estão no livro. Sim. Elas vêm para o livro, que você ou outros escritores e autores vão escrever. Portanto, não deixa de escrever, cara. Obrigado. Não deixa de trazer a poesia, porque a gente precisa muito disso. Não vou te perguntar o livro, né? Como é que termina o livro? Para as pessoas leiam, né? Quem quiser que vai ler o livro. Tem uma questão legal, Hélio, teve algumas pessoas que, como eu comentei, né? Tem um grupo que é a galera do Observatório Carioca de Histórias em Quadrinhos, que a gente faz uma série de atividades juntos. Então eu mandei o PDF para algumas pessoas, as pessoas deram feedback, e algumas pessoas falaram que quando leram a rebelião, pensaram que ia acontecer um movimento assim, quase de guerra, né? E a ideia não é essa, porque na verdade pequenas rebeliões ocorrem todos os dias em lugares diferentes. Então, a partir do momento que você, quando eu chego aqui no programa e estou aguardando ali, né, você está falando sobre o trânsito, você está falando sobre algumas questões, às vezes está falando sobre o caos. Quando a gente senta, né, e você pega o livro para dar uma olhada e a gente conversa, a gente está fazendo uma rebelião aqui. A gente está fazendo uma rebelião exatamente aqui e agora. Então, a ideia é muito essa, assim, né? Não pensar em rebelião como uma coisa parecida com a Terceira Guerra Mundial, mas as rebeliões, elas acontecem de maneira muito íntima em alguns momentos e vão gerar frutos muito absurdos, assim. Não necessariamente agora, não hoje, mas para o amanhã a gente acredita, né? A gente escreve porque acredita nessas ideias. Quem é a Natasha? Natasha é uma psicóloga que faz o pós-fácil, então ela fez a leitura. Caraca, né, ela arrasou aqui. do livro e faz uma análise ligada a essa área da psicologia, que não é uma área que eu domino, né? Então algumas pessoas que estão envolvidas aí com a história,
elas vão desenvolver suas versões. Pô, mas o texto dela aqui, pô, é o que a gente tá falando. Funciona no final. É dentro do que a gente Né? tá falando. E eu não Sim, li. Li sim, agora sim. rapidamente. Dei uma passada aqui E na taxa Dias. esse é o pós-fácil que você comentou. O prefácio é feito também por um amigo, né, chamado Clementino Júnior. E ele é um diretor de cinema. E super aceitou o convite, né? E, curiosamente, ele escreve muito para o cinema, mas ele falou que nunca tinha escrito para um livro infantil. Então, assim, a ideia é trazer várias visões dentro desse material, né? A gente tem também aqui um texto na contracapa que é do Jorge Luiz, que é um professor, ele é um amigo que trabalha em vários livros comigo, né? Tem uma perspectiva muito antirracista mesmo, no sentido de construir práticas, né, contra o racismo. Então, é um livro que tem micro-rebeliões em cada texto que está aí dentro. Jorge Luiz. Li aqui o que ele escreveu aqui. Você falou do racismo. Isso é um negócio tão... Eu não estou falando nem do racismo no Brasil, o que acontece no Brasil, essa idiotice que acontece aqui no Brasil, o que acontece mesmo. Ontem, eu falei hoje na abertura do programa, eu estava vendo ontem na Síria, né? Aí um amigo meu publicou num grupo, falou assim, 1.400 cristãos foram mortos. Aí eu retruquei, fui lá no grupo, né? E falei, olha, não foram 1.400 cristãos. Foram 1.400 de uma etnia, não me lembro agora, foram massacrados, mulheres e crianças, cara, massacrados há 2 dias na Síria. Quer dizer, é racismo também. Racismo do sírio para o sírio. Você é de uma etnia, eu sou de outra. Eu acho que o homem não vai acabar nunca, não vai mudar nunca isso. Mas o livro, você consegue mudar uma pessoa. Acho que a gente faz um trabalho muito pensando nessa cognição infantil, assim, né? Às vezes, quando a gente está em alguns congressos e eventos, né, você sabe que eu participo de várias questões acadêmicas também. Então, o meu foco é muito a galera que está crescendo, assim, as crianças, assim, sabe? Tanto que às vezes eu comento assim, então, certos assuntos eu prefiro discutir com as crianças, né? Então, você apresentar um livro, você apresentar uma gaita, né, numa dinâmica que a gente faz. Olha só, isso aqui é uma gaita. Vocês já viram uma gaita? Que não é um instrumento, digamos assim, comum, né, a ser tocado aqui no Rio de Janeiro, que a garotada no não Brasil. conhece. Exatamente. Então, quando a gente vai fazer as atividades, a gente tem essa dinâmica. Olha só, essa aqui é uma gaita, né? E aí a gente resgata uma série de outras questões ligadas a outros contextos, como, por exemplo, olha só, há ritmos musicais ligados à questão afrodiaspórica que usam muito a gaita. Então, às vezes, quando você vê, de repente você já viu em algum momento, ligado à questão do blues, né? Você tem ali, né? Você tem o próprio Stevie Wonder que popularizou demais, a gaita, né? A gaita. Então, assim, de que maneira a gente acessa essas crianças? Então, a gente entra no mundo lúdico, né? Tanto que eu fui desenhado aqui, né? Porque eu pedi a Lara, ela é uma parceira do livro O Vento, O Dia que o Vento Perdeu a Cor. Então eu falei assim, então, geralmente vem a nossa foto, né, Hélio, nessa contracapazinha aqui, né? E eu falei assim, então, Lara, eu queria que venha a foto do autor e do ilustrador, né? Eu queria que a foto de quem trabalha no livro viesse em forma de desenho para as crianças terem esse acesso. Ficou legal. Então, a ideia assim, é boa. parece muito que a gente realmente entra no mundo lúdico, entra no mundo deles, nas ideias deles, das crianças, para a gente poder conversar sobre questões reais, assim. Então, né, caramba, tio, é você? E a gente brinca com essa ideia, né? Sou eu sim, entendeu? Tudo dessa forma. Então, a gente pensa em outras maneiras de acessar as crianças a partir da literatura, porque é muito importante que o mundo lúdico não seja destruído, Hélio. Aí ela foi e fez ela também, né? Sim, sim, sim. E aí ela fez o desenho dela também, que é uma parceira que desenvolve a arte, né? Eu não desenho, então eu faço a escrita, faço toda essa pauta, né, ligada à narrativa, e depois eu mando para ela e olha só, tô com essa ideia aqui, o que você consegue desenvolver aí? A gente vai chegando mais ou menos numa referência. Nunca é igual eu penso, nunca é igual ela pensa, mas tem que ter um equilíbrio, né, entre o ilustrador e o que escreve o roteiro, o que escreve o texto, para que fique algo assim palatável para as crianças, né? E aí eu até comentei com você, né? A gente pensou num formato assim, que é um formato menor, né? O pessoal chama de livreto, porque é muito para ir para a mão das crianças mesmo, assim, porque tem aqueles livros maiores, pesados, e não era essa a pegada, né? Era uma coisa muito simples.
E é muito curioso uma questão que você trouxe, que você até falou, né? O livro infantil, na ficha catalográfica a gente precisa colocar o gênero, quando a gente vai registrar. Mas não é só infantil, não é só infanto-juvenil. É uma leitura que pode acessar qualquer idade, né? É uma leitura que as pessoas podem fazer de maneira muito tranquila. Você viu que são poucas páginas, é um recado rápido que te leva a reflexões, como você falou, né? Quando você passa na praça, você presta atenção se tem flor? Né? Porque a gente vive meio que na selva de asfalto agora. Já né? não vê mais. Já não vê mais. Eu acho que as pessoas já não olham mais. Aqui, a gente acha o teu livro na onde já está à venda? Sim, você pode acessar o Observatório, né, no Instagram, @OBS Carioca de HQ, e aí pede a gente lá, se você for educador, professor, eu queria trabalhar, a gente manda até o PDF para você, a gente tem, inclusive a gente tem, Hélio, a gente pediu a ilustradora imagens em preto e branco, justamente para fazer uma atividade com as crianças, né, para colorir. Então, você acessando lá o Instagram do Observatório, você fala com a gente e a gente te indica as formas de conseguir o livro. Já teve na Secretaria de Educação? Estive na Secretaria de Cultura, deixei um material lá, tá? Inclusive, foi até bom você falar isso, porque esse livro aqui ele é parte do edital Paulo Gustavo 2024, ok? Então, assim, eu fui contemplado no edital com esse projeto, que era um projeto escrito, e aí virou esse material, né? Incrível. Então, assim, fica muito a dica também para quem... eu tenho vontade de produzir um livro, eu tenho muitas ideias e eu não tenho condições. Então, assim, foca nos editais, presta atenção nos editais, porque vira e mexe aparece algum edital aqui na Prefeitura do Rio, na Prefeitura de Teresópolis, e se você for contemplado, você consegue desenvolver esse projeto. E aí você conseguiu pela Lei Paulo Gustavo. Consegui pela Lei Paulo Gustavo. Bom, você já levou para a Secretaria de Educação e Cultura? Já levei. Alguns exemplares foram para lá, por conta até da norma do próprio edital, né? Alguns ficam com a cidade para que ela distribua pelas escolas, pelas instituições. Vem mais por aí? Tem bastante coisa, mas assim, agora a gente vai focar muito nessa rebelião, né? Isso aqui, você estava falando de música e de cantores mais antigos, isso aqui é como se fosse um álbum, né, para o escritor. Então você, por um tempo, você vai deixar o aroma das flores te guiar nesse ano, e depois de um tempo a gente coloca outras ideias em prática, e verifica outras parcerias para poder desenvolver outras escritas, e a gente quase que vem no teu programa uma vez por ano, né? Quase isso. Um livro por ano, mais ou menos, a gente desenvolve. Bom, não vem mais isso, porque eu não quero. Então tá bom. Aliás, quando terminar aqui, já está terminando, eu vou vou te perguntar se você topa participar de um negócio aqui comigo, aqui no programa. Então Seguinte, conversei com o Elbert, lançamento de mais um livro, A Rebelião das Flores. Vou levar teu livro hoje para uma reunião. Obrigado. Tá? Onde vão ter lá algumas pessoas aí bastante importantes que querem fazer. A gente está começando a criar uma ideia aí de trabalhar com as crianças. E hoje, coincidentemente, é hoje à noite. E a gente vai falar disso. Tá ótimo. Muito obrigado, Hélio. Obrigado você, meu irmão. E venha mais vezes aqui. Sempre um prazer estar aqui. Okay. Obrigado. Pessoal, vamos pro comercial. Eu volto, ainda estou cheio de notícias ali e vamos juntos ainda até meio-dia. Voltamos já.